Olá, amigos da TV Nova Luz, demais redes associadas. Que alegria retornar ao nosso grupo de estudos. Esse programa está sendo gravado e eu tenho uma surpresa enorme para vocês, porque eu estou com uma assistente aqui que ela psicografa. Então, o programa passado, ela psicografou um poema que, como nós vamos falar o que nós falamos no programa passado, eu vou ler também esse poema para vocês, porque na semana passada nós falamos sobre o livre-arbítrio, sobre a justiça da reencarnação, sobre a solidariedade e a responsabilidade. Falamos sobre tudo isso no passado e por isso falamos que o acaso não existe, que está tudo programado, que a gente dá um enorme trabalho à dimensão espiritual para reencarnar. Então, a nossa amiga escreveu o seguinte verso, psicografou aqui enquanto estava me ajudando. O acaso não foi o caso. O acaso, por acaso, não foi o caso. No nosso caso, o acaso foi predestinado. Nossos corpos se esbarraram, nossas almas se reencontraram e olha a gente sendo nós de novo. Tudo começando novo e de novo. Essa é a nossa chance de acertarmos ou chegarmos perto de nos reescrevermos. E nas entrelinhas da vida, ser paciência. E nas linhas da vida, ser persistente. E na vida sou, e me reinvento em amores. E em amores faço sua a minha alma. Gente, coisa linda. Karina Simoni. Essa menina, viu, vou te falar, com que facilidade ela fala em poucas palavras, porque o poeta é assim, né? O coração do poeta não bate. Eu sempre digo, o coração do poeta canta. Então, meus irmãos, e na noite de hoje, nós vamos estudar sobre... vamos entrar na quinta parte já do livro. Nessa quinta parte, Leon Denis deu o nome O Caminho Reto. Nessa quinta parte, nós vamos falar sobre a vida moral, o dever, a fé, a esperança, a organização, a saúde, falaremos do orgulho também, a organização da vida, a saúde, o orgulho, são tantos temas interessantíssimos para a nossa vida, que isso daí daria argumento para a gente falar muito mais do que meia hora. Mas também em meia hora dá para a gente aproveitar bem e falar muita coisa interessante para a nossa vida. E a primeira pergunta é o que Denis fala. Qual é o nosso dever fundamental nesta existência? Ele pergunta primeiro o dever fundamental na vida. Bom, na vida toda, o dever fundamental do ser humano é atingir a perfeição. Porque do átomo ao arcanjo, cada um de nós escreve o seu processo evolutivo. Então, o nosso dever na vida é progredir. Foi para isso que nós fomos criados, para sermos herdeiros de Deus, nosso Pai. Tá? Então, esse é o nosso dever fundamental na vida. Mas nessa existência, o dever também não é menor, porque nós temos que compreender de que maneira, quais passos podemos dar para progredirmos mais rapidamente possível, né? E para aproveitar a presente existência, os japoneses trazem uma fórmula que eles utilizaram quando o Japão foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Eles utilizaram uma metodologia que eles chamaram de 5 sensos. E é muito importante porque nos ajuda a nos organizar na presente existência. Ele diz que a vida tem que seguir o caminho do meio, o bom senso, né? Buda falava muito nesse caminho do meio, o bom senso. E o primeiro senso, eles chamam de senso de utilização. Para a gente caminhar
de forma mais segura na vida, a gente tem que se desvencilhar das inutilidades. Nós nos apegamos muito às inutilidades. O símbolo do senso de utilização é uma lata de lixo. Colocar no lixo aquilo que não é importante na nossa vida, nos dois sentidos, não só fisicamente, mas também psiquicamente. Raiva de alguém é inútil, porque não adianta, a sua raiva não vai mudar o jeito do outro ser. Mágoa de alguém também não é útil. Tudo isso pode sendo colocado no nosso lixo virtual, criar na nossa mente um lixo virtual e dizer assim, eu não quero mais isso. Vitor Hugo conta na sua história que ele chegava na beirada do Sena e pegava pedras de vários tamanhos. As pedras grandes eram as grandes mágoas. As pedras pequenas eram as mágoas menores, as raivas menores. E ele atirava tudo no Sena, num simbolismo de dizer que estava jogando fora todas aquelas coisas que faziam mal à sua alma. Então, não só fisicamente a gente pode se desvencilhar das coisas que não nos são úteis. Por exemplo, Joana de Ângeles diz assim, tu te torna possuídos pelos bens que pensas possuir. Que a gente fica pensando que as coisas materiais nos pertencem. E não é verdade. Elas não nos pertencem, porque são todas transitórias. E nós também estamos em trânsito pela vida. Os nossos filhos não nos pertencem. O nosso marido não nos pertence. O nosso amigo, não somos donos de nada, meus irmãos. Isso é um senso de utilização. Enquanto estamos reencarnados na Terra, devemos utilizar de tudo, com parcimônia, com consciência, porque sabemos que estamos em aprendizado pelo planeta Terra. A gente não pode cansar de repetir isso. Quando eu estou repetindo para mim mesma, que eu também tenho os meus apegos. É sabedoria a gente ir desapegando desses bens que não nos pertencem. Como diz os amigos espirituais, não é ser bem de vida, mas é estar bem na vida. E o outro senso que os japoneses nos ensinaram é o senso de ordenação. Colocar cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa no seu lugar. Olha que importante que é isso. A gente é tão desorganizada, a gente perde a chave, a gente perde uma apostila, a gente perde tanta coisa, um endereço que a gente gostaria de ter na mão, porque nós somos desorganizados. Criar aquelas caixinhas de organização, isso é muito válido. A organização é fundamental para a gente não perder tempo com coisas inúteis, procurando chave, procurando isso, procurando aquilo, né? E quando nós temos menos coisas, fica mais fácil de organizar. Eu tenho um exemplo da minha própria filha, que ela tem duas roupas para cada dia da semana. 2 para segunda, 2 para terça, 2 para quarta, 2 para quinta. Ela já se organizou assim. E ela vai revezando essas roupas. E quando ela enjoa, ela compra uma nova, põe no lugar. Tira aquela antiga, dá para alguém e põe uma nova no lugar. Assim ela tem sempre pouca coisa para organizar e sempre coisa nova. Olha que coisa maravilhosa. Em vez da gente ficar acumulando coisas, a gente termina as coisas que fica mais fácil de organizar. E na nossa mente também é assim, estabelecer prioridade. Tem tantas coisas para fazer nesse mundo, tantos desafios, por que a gente vai ficar embolando a mente, buscando muitas coisas ao mesmo tempo? Não podemos fazer isso, não. A gente tem que está sempre estabelecendo prioridades. Qual é a nossa prioridade na vida? O que eu vim fazer aqui? A prioridade, meus irmãos, é alimentar a nossa alma. A gente vive com fome, fome de amor.
Então nós temos que construir o amor na nossa vida, porque isso sim nós vamos levar. Como que nós vamos construir o amor na nossa vida se a gente anda distraído aí com as futilidades do mundo, né? Assim, Emmanuel, no livro Roteiro, ele tem um questionamento que ele faz. Onde estávamos nós quando os grandes gênios escreviam a história da humanidade? Quando Graham Bell trouxe o telefone, quando Sabin trouxe a vacina, né? Contra a paralisia infantil, que deixou tantas pessoas com deficiência. Quando Thomas Edison trouxe a beleza da lâmpada, estamos aqui num lugar iluminado, graças a esse pesquisador, tantos missionários na Terra. E nós, o que nós fazíamos? É uma pergunta interessante. O que nós fazemos de benefício para esse mundo? Qual a nossa utilidade nesse mundo? Aí Emmanuel responde: enquanto esses homens escolhiam deixar um rastro de luz na sua caminhada, nós estávamos distraídos nas festas do nada, nos saraus das inutilidades. Olha que frase, que frase forte, né? E Leon Denis diz assim nesse capítulo: quem sabe para onde vai, pisa firme e imprime aos seus atos um impulso vigoroso. Se você não sabe para onde vai, você vai para qualquer lugar. E muitas vezes esse lugar que você vai não é o lugar ideal para a sua vida. Tem aquela história da Alice nos Países das Maravilhas, que eu me lembrei agora, em que a Alice pergunta assim: onde eu estou? Para onde eu vou? Aí, como que eu saio daqui? Aí o gato respondeu para ela, né? Mas você quer para ir? Você quer ir para onde? Ela falou assim: ainda não sei muito bem. Aí o gato responde para Alice: quem não sabe para onde vai, para onde quer ir, não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Então, às vezes, na vida, a gente fica distraído, assim, igual Alice no País das Maravilhas. Como é que eu saio dessa enrascada que eu entrei? Para onde eu vou? Por isso, Denis fala que quem sabe para onde vai, pisa firme e imprime aos seus atos um impulso vigoroso. Quando a gente tem um caminho reto, como ele chamou essa parte do livro, quando a gente tem um caminho reto, a gente caminha firme naquela direção. E nós estamos caminhando para a perfeição. Nós temos que aperfeiçoar a nossa alma. Para a gente aperfeiçoar a alma, nós temos que combater as nossas imperfeições. Por isso, Denis fala assim: o homem moral busca aplaudir a própria consciência. Se nós consultássemos a nossa consciência antes de agir, a gente cometeria menos equívocos. Porque, segundo os Espíritos, as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Basta que a gente consulte a consciência. E os Espíritos ainda dão uma dica. Eles dizem assim: coloque-se no lugar do outro. Se você está no lugar do outro, você gostaria de ouvir isso que você vai dizer para ele? Você gostaria de sofrer isso que você vai fazer por ele? Então, se a gente se coloca no lugar do outro, meus irmãos, a gente consegue ter uma visão melhor das nossas próprias ações. Porque na maioria das vezes a gente se sente injustiçado. Ah, eu não merecia sofrer isso. Por que eu estou passando por isso? Por isso é importante, como diz Denis, nós consolidarmos a nossa fé. O que é a fé? Denis diz que a fé é dizer eu sei e não eu creio. Aí eu me lembrei de Vinícius de Moraes quando diz eu sei que vou te amar. Ele não diz eu creio que vou te amar. Que quando você diz eu creio, é que existe uma possibilidade, mas ainda não é uma certeza. E a fé é aquela que diz eu sei. Eu sei que Deus é meu Pai. Eu sei que Ele me criou para o amor e a felicidade.
eu sei que a dor, o caminho da dor, é um caminho de ensinamento. Porque quando eu estou sofrendo, eu estou repensando as minhas ações na vida. Todas as vezes que a gente passa apuro nesse sentido, que a gente pega uma doença, ou que a gente perde um dinheiro, ou que a gente perde um amigo, a gente começa a pensar por que eu estou passando por isso, né? E na maioria das vezes a gente acha que está sendo injustiçado e não estamos. A vida é um reencontro e o dever da nossa vida é compreender o seu sentido. De onde nós viemos? Viemos de Deus, somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. O que estamos fazendo aqui na Terra? Por que precisamos nascer criança? Por que precisamos envelhecer? A velhice, nós precisamos nascer criança porque é a oportunidade do reinício. A criança vai sendo toda amparada até estruturar uma nova persona, uma nova personalidade, uma personalidade melhor, né? Precisamos dessa oportunidade. E nós envelhecemos porque a velhice é um sinal de que está terminando o nosso tempo na Terra. Haverá um tempo que nós não vamos envelhecer? Sim, claro. Quando nós estivermos moralizados, não teremos necessidade de passar pela velhice. A velhice é um sinal para nós repensarmos as escolhas que fazemos, né? Que a gente já sabe que está mais para lá do que para cá, porque a vida tem noção de continuidade. E o Leon Denis fala sobre o orgulho. O orgulho, segundo Denis, é um cancro, ou seja, um tumor, é um câncer da humanidade. Porque quantas vezes a gente se sente com orgulho ferido porque não sabe da nossa própria história, não quer aceitar as nossas próprias limitações. Meus irmãos, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e começamos a observar os impulsos que trazemos, né? Porque nós agimos por impulso. Quantas vezes na vida você já falou, eu não queria ter dito aquilo, e eu disse. Eu não queria ter feito o que eu fiz, mas eu fiz. Por quê, meus irmãos? Quem é que está mandando na gente mesmo? Olha que coisa. Temos dentro de nós mesmos múltiplas personagens. Já tivemos múltiplas existências. Trouxemos do nosso passado resultado de muitas escolhas equivocadas. E a gente precisa observar isso. O nosso passado vem em forma de impulso. Personagens que movimentamos em vidas passadas nos impulsiona a fazer coisas. Não só os personagens que temos dentro de nós, mas também os personagens desencarnados que estão ao nosso redor. Paulo de Tarso dizia isso. Nuvens de testemunha nos acompanham. Dentro de nós e fora de nós, nós nos influenciamos mutuamente. Então, para que tanto orgulho? Por que a gente achar que é melhor do que o outro, que a gente não merece sofrer? Nós estamos habitando um mundo de expiações e provas. Os espíritos falam das 5 categorias dos mundos habitados. A primeira categoria, o mundo primitivo, quando a gente saiu, né, da escala dos animais, o mundo primitivo. Depois, o mundo de expiações e provas. Este mundo que nós habitamos não precisa nem questionar se é ou não de expiações e provas. A gente assiste tanta dor, né? Tanta gente passando por provas
e nós mesmos, cada um de nós tem a sua cruz para carregar, como dizem os filósofos, né? O ditado popular, a filosofia popular, pega a sua cruz, Jesus falou, pega a sua cruz e siga-me, porque todos nós temos os nossos processos de dores. Esse mundo de expiações e provas é para que a gente evolua através dessa convivência tumultuada, desse amor adoecido que a gente tem uns pelos outros, é que nós vamos consolidando a nossa fé. Lenin faz uma frase muito linda aqui: para o orgulhoso, só mesmo uma vida atribulada e de muita renúncia. Então, esse nosso orgulho só vai ser vencido com essas atribulações da vida e com a renúncia de tudo aquilo que a gente pensa que merece, mas que, na verdade, ainda não conquistou. Então, só mesmo uma vida atribulada para vencer essa nossa arrogância, essa nossa mania, né, digamos assim, de achar que somos melhores do que os demais, que não merecemos sofrer, não merecemos decepções. Mas por quê? Porque a gente ainda não aprendeu o amor, a solidariedade, a fraternidade. Enfim, meus irmãos, para concluir o nosso estudo, Lenin diz assim: feliz quem crer, sabe, vê e caminha firme. Então, feliz quem tem uma fé consolidada, que sabe para onde vai e caminha firme. Porque o depois da morte é para que nós aprendamos que a morte não é o fim. Porque nós não temos medo da morte, não é? Você tem medo da morte? Nós não temos medo da morte, mas a gente tem medo do sofrimento. Porque quem é que gosta de sofrer? Só quem é masoquista. Nós não gostamos de sofrer. Nós gostamos é de ser feliz, claro. Se perguntar o que você quer da vida, eu quero ser feliz. Você quer ser feliz. Mas essa felicidade precisa ser construída buscando os valores certos. Então, dos 5 sensos que nós falamos, nós paramos no senso de organização, mas tem o senso da limpeza que os nossos irmãos japoneses nos ensinaram, o senso da limpeza, o senso da saúde e o senso da autodisciplina. Então, falamos no senso de utilidade, de ordenação, o senso da limpeza, ter as mãos limpas, como diz o outro, né? Não é só manter o seu ambiente limpo, mas a sua consciência limpa. Dizer sim, sim, não, não, como nos ensinou Jesus. Nós sermos claros para as outras pessoas, sermos conscientes das nossas ações. Isso é o senso de limpeza. Depois, o senso de saúde é cuidar da nossa saúde física e, principalmente, espiritual, porque nós precisamos desse corpo, não é? Os ambientes que a gente acha que os ambientes sujos, tá longe de nós, não vai nos prejudicar, mas não. Os vírus, as bactérias que proliferam nesses ambientes atingem a nossa vida, vêm para a nossa mesa. Então, os ambientes, nós temos prejudicado os ambientes com com o nosso descuido, com as nossas ações equivocadas, com o nosso orgulho milenar, não é? Por que nós não podemos ajudar os nossos irmãos? Por que nós nos achamos melhores? Então, há que pensar, meus irmãos. E Leon Denis também fala sobre a autodisciplina, que é o 5º senso dos nossos irmãos japoneses. A autodisciplina consiste em você planejar e realizar. Às vezes a gente planeja
planeja, fala e não realiza. Os nossos irmãos americanos, eles têm uma frase muito bonita que fala just do it, simplesmente faça. Então, se você tem certeza de alguma coisa, se você já consolidou a sua fé, por que não vai realizar aquilo que você sabe que é bom para você? Vamos procurar nos alimentar melhor, aproveitar o nosso sono físico, porque durante o sono a nossa alma se liberta. E esse nosso programa está sendo gravado, como eu disse a vocês. No dia 21 de outubro, estarei no chat respondendo, porque eu precisei gravar alguns programas por motivo de viagem, por motivo de fuso horário. Ficou confuso para gravar nos lugares onde eu preciso ir nesse período que eu estou gravando. Então, eu conto com você, com a sua participação, fique conosco, vamos viralizar a TV Nova Luz, vamos compartilhar os programas, eu quero ouvir críticas, se eu estou errando, eu quero ouvir crítica de vocês que vão me ajudar a crescer. Nesse trabalho, nós estamos empenhando a nossa alma para que sejamos parceiros de Jesus. Muita paz para todos. Fique com Deus e que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.